postei um vídeo semana passada que mostrava os movimentos básicos da calistenia e eu recebi um comentário que foi muito interessante, que até os movimentos básicos parecem ser difíceis. Por conta disso, estou gravando um vídeo realmente voltado para pessoas iniciantes que querem começar na calistenia da forma correta. Sobre o meu vídeo anterior, se você não assistiu, são voltados para realmente movimentos de calistenia, o que tem uma grande diferença de movimentos base da calistenia. Então aquilo é parte de movimentação e agora a gente vai focar na parte da base. Lembrando que uma base sólida é o segredo para você evoluir na calistenia. Toda vez que você faz flexão, por exemplo, você está aprendendo calistenia. Toda vez que você treina barra, você está aprendendo calistenia. Então a ideia é ser simples. E por conta da calistenia ter muitas progressões, a gente busca fazer o exercício ficar mais difícil de acordo com o que a gente tem. Como por exemplo, se a flexão fica fácil, a gente tenta fazer ela de cabeça para baixo. Se a barra fica fácil, a gente tenta fazer um muscle up. Então são diversas progressões. A parte mais importante da calistenia é a parte de básicos. Então vamos nominar agora os 4 reis da calistenia. O rei push vai ser a parte de flexão. O rei pull vai ser a parte de barra, de puxada. O rei leg vai ser a parte de pernas. E o rei core vai ser a parte de hollow. Então esses são os 4 principais pilares da calistenia. Então, caso você seja iniciante, esse é o caminho ideal para você seguir. Então, vamos evoluir de forma gradativa, do mais fácil ao mais difícil. Para mim, a parte mais fácil é a parte de perna. Então, como seu primeiro objetivo treinando calistenia, deve ser conseguir fazer 30 squats em sequência. Caso você não consiga fazer nenhum, você pode fazer esse mesmo movimento na sua casa. Todo mundo tem um sofá em casa, né? Então, quando você faz o squat, você vai tentar simular o movimento de você sentar numa cadeira, sentar no sofá. Então, daqui, joga o corpo para frente. Eu gosto de deixar meus pés paralelos e também com o meu joelho voltado para o lado. É um pouco mais estável essa posição e é mais seguro para o seu joelho. Então, questão de lesão, é a melhor posição para fazer squat. Tenta não deixar a perna tão aberta ainda, é um outro tipo de squat, mas esse é o squat básico da calistenia. Quando fica mais fácil, você pode fazer mais repetições, você pode evoluir, como por exemplo, squat jump. Caso você não precise da caixa, você pode fazer simplesmente o squat normal. Está sentando na cadeira e sobe. Você pode, depois de um tempo, tentar descer ainda mais e subir. Quem treina calistenia também treina a perna. E quem sabe um dia você pode evoluir pistol squat, que é o squat usando o apoio de uma perna só. Ah, e lembrando, todos esses 4 pilares você pode treinar de forma contínua. Fechou? Então, como seu segundo objetivo vai ser a parte de flexão. Parte de flexão, para quem não consegue fazer flexão, imagine que você tem um sofazinho na sua casa, você vai tentar fazer a flexão apoiada. Nessa posição, caso seja muito difícil para você, você pode tentar achar um suporte um pouco maior. Como eu tenho uma caixa, fica mais fácil, mas caso você não tenha uma caixa, você vai fazer na sua mesa. Então, lembrar de deixar o corpo bem alinhado, jogar o quadril para dentro. E nessa posição, você vai deixar o cotovelo para dentro, não para fora. Cotovelo para dentro. Vai o máximo que você conseguir, toca o peito na caixa e volta. E daqui, você vai evoluindo. Depois que você conseguir fazer umas 10 repetições, você vai evoluindo, faz num lugar mais baixo. E mais embaixo, até que você vai conseguir fazer a flexão no chão. Muita gente fala sobre a flexão no joelho. Eu gosto da flexão no joelho também, porém quando ela é feita em boa forma. Acontece muito de quem está começando jogar o quadril assim para baixo e fazer a flexão dessa forma. Isso é muito prejudicial para o seu ombro. Joga o quadril para frente, desce na largura dos ombros e sobe. Uma boa progressão para flexão no joelho para flexão normal é você começar com a sua posição no chão e dessa forma, repara meu pé foi para cima. Daqui olho para frente e tento puxar, jogando meu joelho para cima. Então meu joelho não está mais encurtado no chão, então eu puxo. Também como seu objetivo na calistenia é você conseguir fazer 25 flexões em sequência. Agora vamos para a sua terceira parte, vai ser a parte de core. Sobre a parte de core, um outro pilar é o movimento de hollow. Então a gente chama de canoinha no Brasil, né? Sobre o movimento da canoinha, você vai priorizar deixar a sua parte da lombar no chão. Daqui você vai jogar as mãos para trás, a mão para frente e tentar deixar o seu pé próximo ao chão. Não alto, tentar deixar seu pé próximo ao chão. No início, essa parte de deixar a lombar no chão vai ser muito difícil para você.
Então a melhor dica é você começar com o seu joelho dobrado. Então, joelho dobrado, repara que meu pé não está tão alto, meu pé está aqui. Então, lombar no chão, mão para cima ou mão para baixo. E daqui, com o passar do tempo, eu vou jogando minhas pernas para fora, vou esticando uma perna e, consequentemente, esticando a outra. Quem treina calistenia faz hollow o tempo todo, faz a posição de canoinha o tempo todo. Quando vai fazer handstand, quando vai fazer front lever, quando vai treinar barra. Então, como objetivo, é você conseguir segurar pelo menos 45 segundos. Eu colocaria 1 minuto, mas a quem está começando, eu sei que 45 segundos já vai ser um tempo muito longo. Agora vamos para o último e para o mais difícil para a maioria das pessoas, que é a barra fixa. É bem mais fácil você evoluir nas outras bases. Por conta disso, eu tenho 2 vídeos no meu canal mostrando como fazer essa primeira barra fixa. Eu estou deixando aqui no card. Eu realmente recomendo que você assista esses vídeos. Mas, de qualquer forma, como o objetivo é falar sobre base nesse vídeo, vou falar para você. Eu queria tentar usar um pouco menos, mas, sinceramente, para mim, quando você começa a treinar a calistenia, um dos seus primeiros objetivos também deveria ser você conseguir fazer, pelo menos, 10 barras em sequência, em boa forma. Muitas vezes 10 barras pode ser muito para você. Não sei se vocês sabem, mas eu sou professor de calistenia na Austrália e eu tenho uma turma especialmente voltada para mulheres. Eu realmente entendo que barra para mulher é bem mais difícil. Então, para mulheres, o seu primeiro objetivo é fazer uma barra. Depois que você desbloquear a sua primeira barra, então para mulheres, eu vou colocar aí você conseguir fazer essa primeira barra e da primeira você migrar para a 5ª barra. Então esse processo de 1 para 5. Caso vocês queiram mais ajudas, finalmente criei um grupo no WhatsApp para o Calisthenics Dojo. Nesse grupo eu compartilho informações, dicas de treino, desafios. Então vou deixar o link no meu perfil. Sinta-se à vontade para entrar, conversar melhor comigo e eu te ajudar também de acordo com o seu objetivo. Então, sem sombra de dúvida, com essa base você vai conseguir fazer qualquer movimento da calistenia de forma muito mais rápida, muito mais fácil. Na calistenia a gente sempre prioriza fazer movimentos em boa forma. Então, nada de fazer movimentos usando balanço, compensando em outras áreas do corpo. Então é isso, galera. Caso você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar seu like. Foi um vídeo totalmente voltado para iniciantes. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu expliquei. Caso você precise de mais ajuda, entra no grupo do Calisthenics Dojo, tá aqui no link. Caso vocês possam, estou na busca aí de 2.000 inscritos, então por favor, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante. Não esquece de deixar seu like também. Escreve nos comentários qual é a parte mais difícil para você. Eu vou fazer mais vídeos voltados a isso.